Boa tarde a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Mais um dia estamos aqui para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Hoje é 23/12/2022, sexta-feira à tardinha, quando nós vamos daqui a pouco entrar no sábado. O nosso tema de hoje é o que é conversão versus convenção. Nós vamos tentar explicar essas duas palavras, quem é que vem primeiro, se é a conversão, se é a convenção, etc. Mas vamos começar orando e agradecendo a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Nós sempre estamos lembrando dos alunos, dos pais, dos seus familiares. E não podemos deixar de agradecer aos nossos funcionários e professores e todos aqueles que nos auxiliam. Pai eterno que estás nos céus, nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, que o Senhor nos proteja e nos guarde e nos explique, Pai Santo, o que é uma conversão, o que é uma convenção, para que tenhamos o conhecimento da Tua palavra e pudermos seguir o caminho que é Jesus Cristo e também a vida e a verdade. Pai misericordioso, nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, o que é conversão versus convenção? Muita gente não sabe bem o que é a conversão e o que é a convenção. Quem será que vem primeiro? É a conversão? É a convenção? Primeiro você se convence e depois resolve, depois aí você toma um outro destino. A convenção, ela vem através do conhecimento. E quando você conhece e se convence de que estava errado, você então se converte. Tanto um como o outro é uma obra do Espírito Santo. Tudo que nós temos vem pelo Espírito Santo, mandado por Jesus. O primeiro verso que nós vamos ler aqui está em João 3:3, que diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta foi a conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem do Sinédrio que procurou a Jesus uma noite para conversar com ele, porque de noite ele não estava sendo observado por muita gente. E ele quer saber o que precisa fazer? E Jesus foi claro para ele: é preciso que você nasça de novo. O que é nascer de novo? Nós sabemos que são diversos passos. Conhecer, chegar ao conhecimento que temos que aceitar o batismo. O que é o batismo? Quantos tipos de batismo? A verdade é que é preciso uma demonstração pública de fé. Para que o mundo saiba que você aceitou a Cristo e para que o céu também saiba. Porque as coisas nossas, elas são vistas no céu. Todas as nossas decisões, os nossos pensamentos, nossas atitudes, de que lado nós estamos. É bem interessante a gente falar, conversar sobre esses assuntos. É muito bom, é muito saboroso a gente ter conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas, que são as palavras de vida, vida eterna. E, continuando, nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Está aí bem perto, na página anterior, que lá fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas ações têm que ser ligados a Deus e não à carne. E o verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É preciso que a gente olhe e veja quem era o Verbo. O Verbo é Cristo, que habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Unigênito, Filho único.
filho que Deus o elegeu para que salvasse o mundo se ele pecasse. Infelizmente, o mundo pecou e foi necessário que Cristo viesse se entregar por nós. Isso é a maior bênção que nós temos. É o retorno à vida eterna para aqueles que creem em Jesus e fazem a sua vontade. Continuando ainda, eu pergunto, será que é preciso cooperar com Deus? Do homem nasce o quê? O que é que o homem tem que fazer? Nós vimos que em São João 14, João 15, ele diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. É preciso que estejamos ligados a Cristo para produzirmos frutos. Vamos ler aqui em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte um pecador do seu caminho errado salvará da morte da sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse verso não é fácil de entender. Quer dizer que cobre os pecados? Sim, anula, cobre, desaparecem. Aquele que torna-se um obreiro de Cristo, um ajudador de Cristo para falar da verdade com as outras pessoas. E nós vemos isso em diversos lugares. Certa vez, um eunuco estava numa carruagem lendo o livro de Isaías, nós conhecemos isso, e Felipe pergunta, entendes o que ler? E o eunuco diz o seguinte, como eu posso entender se ninguém me explica? Filipe entra na carruagem e ali explica o livro de Isaías, fala do Salvador, fala de Jesus que havia vindo ali, e o eunuco se converte, pede batismo, que é muito importante, testemunha a fé. Ele disse assim, se eu creio e aqui tem água, por que não me batizo? Filipe o batiza e logo depois ele vai embora para a terra dele e Filipe foi trasladado, foi arrebatado lá daquele local até perto de Jerusalém. Vejam que é importante quando você auxilia alguém ao conhecimento de Cristo. É uma necessidade. Não devemos negligenciar. Não devemos negligenciar o que Cristo manda. Muitas vezes é preciso a gente explicar uma vez, duas, três, porque quem está familiarizado com isto tem facilidade. Quem está vindo pela primeira vez, então, acha difícil. E em Salmos 51, 13, diz o seguinte, vamos ver, Salmos 51, verso 13, diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Mais uma vez, nós vemos aqui que é importante ensinar aos transgressores os caminhos de Deus e os pecadores se converterão a quem? A Deus. Por enquanto nós estamos falando de conversão, mas antes da conversão a pessoa tem que entender. Ele escutou, ele se interessou, ele ouviu, ele aprendeu e depois então ele se converte. Continuando ainda, nós vemos o livro de Tito. Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais uma vez, nós vemos aqui que precisamos do Espírito Santo para que ele nos transforme. Vou ler novamente para que a gente possa compreender melhor. Não por obras de justiça praticado por nós, então não é justiça própria, mas sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que atua em nós para que haja em nós conversão e mudança, para afastarmos do pecado. Vamos ainda a João 3,5. Lá diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo,
que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós queremos ver o reino de Deus. Então nós temos que ter aqui, pelo menos Jesus está dando dois passos. Nascer da água e nascer do Espírito. Por que da água? A água é um símbolo de sepultamento. Quando uma pessoa se batiza, por imersão nas águas, ele como que sepulta-se para o mundo e renasce para o Espírito Santo. A verdadeira conversão vem do Espírito. A Bíblia nos fala de mais batismos. Tem o batismo de desejo, é quando você deseja e nem pode executar o ato de batismo em água. Existe também o batismo de sangue, aquelas crianças que morreram por Cristo, e muitos mártires morreram por Cristo, tiveram um batismo de sangue. Tem o batismo da água, que é o símbolo, que é uma demonstração pública de fé, mas é preciso que em todos eles o Espírito Santo tenha uma ação. Principalmente para nós que somos grandes conhecedores, pecadores, errantes, a gente pede a Deus, primeiro reconhece que pecamos, é obra do Espírito Santo. Depois nós pedimos arrependimento, pedimos fé e pedimos a transformação. E tudo isso é obra do Espírito Santo. E o que é que depende de nós? Aceitação e obediência. Isso é necessário. Vamos ainda em Lucas, capítulo 15, 18. Lucas 15, 18. Ele fala aqui sobre o filho pródigo, quando ele sentiu que estava errado, sentiu-se pecador, esbanjador das bênçãos de Deus. E ele diz, no verso 18 do capítulo 15 de Lucas: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Aquele jovem, depois de esbanjar sua riqueza, afastar-se do pai, ele sofre em terras estranhas, ele esbanja tudo que levou, ele agora se arrepende, volta para o pai e diz: pequei contra o céu e contra ti. Aquele jovem, ele reconhece que pecou contra Deus e ele pecou também contra o pai. Ele pede perdão e o pai o perdoa. Essa parábola é muito significativa, porque o que se passou com aquele jovem deve passar também conosco. Nós deixamos o lar, abandonamos o Pai Celeste. Ele fez com muito amor. Ele nos fez e nos providenciou a salvação depois do pecado. E nós, mesmo sabendo disso, a gente se afasta do Pai, mas um dia, por razões que o Espírito Santo nos dá, reconhecemos que erramos, voltamos para a casa do Pai e ali firmamos uma nova promessa, ou renovamos a promessa que antes já tínhamos. Sem essa conversão, sem esse primeiro conhecimento, é difícil. E Jesus diz que não vê o reino de Deus aquele que não passa por esta situação. Devemos ter sempre o cuidado, com a ajuda de Deus, nunca nos afastar dos braços do Pai. Aquele que se afasta dos braços do Pai, ele tem uma necessidade de depois voltar. É preciso que a gente esteja sempre vigilante diante desse Deus maravilhoso para que a gente não erre. Eu sempre digo, pecado nós temos, mas temos que evitar uma vida de pecado. E essa só é evitada se nós mantivermos a comunhão com Cristo diariamente, a cada momento, pedindo socorro e dizendo: Pai, não me deixa cair em tentação. Esse é um dos versos do Pai Nosso. Livra-nos do mal. E em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A pessoa que vive uma vida natural, apegada às coisas materiais, ele não aceita as coisas do Espírito Santo. Tem vergonha, afasta-se, nega, esquece, porque eles são loucura. O pecador, ele acha que é uma loucura viver atrás de Cristo e orando e pedindo o Espírito Santo.
Hoje já não é tanto, mas no passado uma pessoa que se convertia à palavra de Deus sofria bastante, porque ele era ignorado por todos. A situação hoje não é diferente, talvez até pior, porque as pessoas podem até se converterem de mentirinha e já não receberão tanta perseguição, porque vivemos como que enganando a nós mesmos. E o verso continua dizendo assim: porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Nós temos que pedir a Deus este dom espiritual para que possamos, de fato, reconhecer o pecado, arrepender-se, pedir perdão e fazer o propósito de não pecar mais. E continuando, vamos ver Efésios 4, 23. Diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aqui é onde eu chamo a atenção para a convenção. É preciso que haja conhecimento para poder haver convertimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É preciso entender. Se nós não entendermos, como vamos nos arrepender daquilo que não entendemos? E o verso 24 que eu não marquei, mas está aqui. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedente da verdade. Abraçar a verdade é Cristo. Abraçar a justiça é Cristo. E seguir pelo caminho, o caminho é Cristo. Meus prezados, são esses versos que eu tenho para hoje. E cada um deles tem um significado profundo que precisamos revê-los. Escute novamente se for preciso. E se desejar, ligue para 994-05-5612 ou então 5841-6664, que é o fixo da escola. E peça para falar com o professor Gui, que ou eu ou outra pessoa poderemos ajudar você na compreensão desses temas tão necessários e tão importantes. Deus nos abençoe ricamente, desejo um feliz sábado para todos e agora vamos fazer a oração final. Eterno Deus, estamos aqui agradecidos porque o Senhor é grande e misericordioso. Dá-nos, Senhor, a convenção, dá-nos o conhecimento para que possamos também nos converter dos nossos pecados para herdarmos a vida eterna que Cristo nos preparou e nos deu. Em nome de Jesus, pedimos agradecidos. Amém.